E o Internacional tem interesse na contratação do zagueiro Adrielson, que está na equipe do Lyon, e no vídeo hoje eu quero te falar como que o Inter poderia envolver Maurício na troca por esse atleta. Também quero te falar sobre Fabrício, o goleiro Nova Iguaçu, que jogou agora há pouco contra o Flamengo, deu uma entrevista pós-jogo sobre a chegada dele ao Internacional. E também quero te falar nesse momento um pouco mais sobre Carlos Depena e o fato de ser um jogador que o Inter ainda não conseguiu se desfazer, e além disso sobre Gabriel, que movimentou hoje as redes sociais novamente porque ele fez uma ação muito bonita fora dos gramados. Então, só antes de começar esse vídeo aqui com novas informações, roda a vinheta. Boa noite, colorados, começando aqui com novas informações sobre o Internacional. E só antes de começar com esse vídeo, não esquece de deixar o teu gostei, te inscrever nesse canal e ativar também aqui o sininho de notificações, que é muito importante, tá bom? Vamos começando então aqui com as principais informações do Internacional desse domingo. O Inter que treinou pela manhã no CT Parque Gigante. O Inter faz uma atividade na manhã, na segunda-feira, uma atividade inclusive aberta às 4h30 da tarde, penúltima atividade antes do jogo contra a equipe do Real Tomayapo na próxima quarta-feira. O Inter que está prevendo que vai ter para esse jogo contra a equipe do Tomayapo cerca de 20 mil torcedores. Inclusive vai aí uma crítica ao valor excessivo dos ingressos para essa partida. Por exemplo, para não sócios, na área livre vai custar R$ 180 o ingresso mais barato nas áreas livres para quem não é sócio, tá? E o Inter que também já abriu o check-in para o jogo do fim de semana contra a equipe do Bahia, tá? Aí sim é um jogo que deve ter lotar um pouco mais, porque é um jogo no sábado, um jogo no horário decente também, e também um jogo onde o Inter coloca aí uma pressão um pouco maior, né? O fato do Campeonato Brasileiro ser uma obsessão do Inter nessa temporada também é um fator que vai fazer o estádio lotar um pouco mais, mas aí com aquele mesmo adendo do jogo da Sul-Americana. Novamente com ingresso excessivo nesses valores aí de R$ 180 para quem não é sócio, tá bom? Mas o que eu quero começar aqui falando para vocês é sobre Depena e Gabriel, dois jogadores que ainda estão buscando um novo clube, né? O Inter tem aí um pouco mais de 12 dias, né, ainda para achar um rumo para esses dois jogadores, mas hoje o Gabriel fez uma ação muito legal com os discípulos de Rão, que é quase uma torcida organizada do Inter, né? Foram lá na Vila Farrapos e o Gabriel conseguiu comprar mais de 200 camisetas do Inter, fez um kit de Páscoa, foi um projeto muito legal que o Gabriel fez junto com eles e deu muito certo, né? Deu mais de 200 camisetas para as crianças por lá, e o Gabriel que sempre participou desses projetos e ações sociais dentro do Inter. No ano passado já tinha feito essa situação, desde que ele chegou ao Internacional, ainda em 2022 ele vinha participando desse projeto, então foi bem legal isso que o Gabriel fez. E falando sobre o Depena, o Inter ainda que procura um clube para ele. Tinha se falado, por exemplo, que ele estava já rescindindo o contrato dele com o Inter, aí o Inter veio a público dizer, desmentindo essa situação, que realmente o Depena não tem o contrato acabando, não estaria com o seu contrato rescindindo, né? O Depena veio nas redes sociais falar sobre essa situação, mas o fato é que o Inter ainda quer se desfazer desses dois jogadores por pelo menos até o fim dessa janela, e aí o Inter vai ter aí uma economia de 900 mil por mês, tá bom? Outra situação também que eu quero passar para vocês sobre o goleiro Fabrício do Nova Iguaçu, que jogou agora há pouco contra o Flamengo, a final da volta do Campeonato Carioca. O Nova Iguaçu perdeu por 1-0, mas o Fabrício novamente fez uma belíssima partida, fez algumas defesas. Se vocês forem olhar depois do jogo dos melhores momentos, foi belíssimas defesas que o Fabrício fez ao longo do jogo. E no pós-partida ele foi ali para conversar, né, com os repórteres, e ali um repórter perguntou sobre o Internacional. Ele falou que realmente está fechado com o Inter, que amanhã, né, tem a premiação do Campeonato Carioca, e aí não sabe se ele vem amanhã ou terça-feira, mas deu a entender que ele já chega amanhã em Porto Alegre, tá? Ele que ainda pode ganhar o prêmio de melhor jogador do Campeonato Carioca, tá? Dentro da sua posição, por óbvio. Mas ele falou também que vai ser uma honra vestir a camiseta do Inter, que agora começam novos desafios, né? Que é para ele algo muito gratificante vir para o Internacional. Falou as mil maravilhas pro Inter, mas sempre frases bem legais, né? O Fabrício, que é um goleiro bem experiente, é um goleiro aí de já 38 anos, mas é um cara que fez um excelente campeonato pelo Nova Iguaçu, vem com contrato até o fim do ano e vem para ser aí um segundo, terceiro goleiro, para ser realmente revezar, trazer daqui a pouco um pouco mais experiência junto com o Antony, tá bom?
Outra situação que eu quero te falar agora é sobre um novo nome que surgiu aí no radar do Internacional. Todo mundo sabe que o Inter procura também um zagueiro para agora ou para metade do ano. Isso porque o Robert Renan pode deixar o Internacional, ou o Inter repassando empréstimo, ou sendo vendido, e aí o Inter ganhando uma taxa de vitrine, que seria, né, hoje a maneira mais ideal. Ainda tem a indefinição no caso do Vitão, que a gente tem informação que o Inter já assinou um pré-contrato com ele, mas o Inter não falou nada ainda sobre essa situação, e o Vitão também não falou nada sobre essa situação, e o mercado tem contrato só até o fim da temporada. Então o Inter, logo, daqui a pouco, pelo menos até o fim do ano, pode perder no mínimo 2, 3 zagueiros, e o Inter já está olhando no mercado outras oportunidades, né? Já foi, por exemplo, o nome do Mina, que pode chegar na metade do ano, né? Um nome que vai ser oferecido para o Inter, e agora o nome que é um sonho antigo do Inter, desde 2019 o Inter já tenta esse jogador, que é o Adrielson, que na temporada passada foi vice-campeão brasileiro com o Botafogo. Do Botafogo ele foi para a equipe do Lyon, né? Ambas equipes ali do John Textor, não se adaptou muito bem lá no Lyon, não vem jogando por lá, e o Inter olhou a possibilidade de conseguir fazer uma negociação por esse atleta, uma negociação extremamente difícil, tá? Quem confirmou essa sondagem foi o próprio empresário do Adrielson, tá? Que falou que realmente o Inter buscou informações sobre esse zagueiro. Mas aí uma informação trazida pelo jornalista Marinho Saldanha diz que o Inter poderia, por exemplo, envolver o Maurício na troca pelo Adrielson, mas aí eu quero te explicar essa situação. O grupo do John Textor, que tem o Botafogo, o Lyon e o Crystal Palace, além de outros clubes menores, né, o grupo John Textor em si, a holding, tem interesse na contratação do Maurício, fez uma proposta já muito boa para o Internacional, uma proposta muito boa financeiramente para o Maurício com um projeto, né? Não sei se é um projeto ele iniciando aqui no Botafogo e depois indo para o Crystal Palace ou para o Lyon, ou vice-versa, enfim, não sei. Era uma negociação bem parecida ali que ele teria feito, por exemplo, com o Luiz Henrique, né, jogador que eles contrataram por 20 milhões de euros da equipe do Real Betis. O fato o Inter poderia, por exemplo, envolver o Adrielson na troca, mais o dinheiro que o Inter quer, mais 10, 15 milhões de euros pelos 50% que o Inter tem a possibilidade, né, de ter, já que os outros 30 são do Cruzeiro e outros 20 são da equipe do Desportivo Brasil. Então o Adrielson poderia, por exemplo, ser envolvido na troca, mas eu acho que é algo que não deve acontecer. Recentemente o John Textor deu uma entrevista importante dizendo que na metade do ano o Botafogo está contratando um meio atacante que vai ser a contratação mais cara da história do Botafogo, passando os 20 milhões de euros. E qual que é o único meio-campista que vem sendo cogitado no Botafogo nesses últimos dias? Maurício. Então, fazendo ali algumas ligações, alguns quebra-cabeça, a gente pode pensar que o John Textor realmente pode estar chegando com a proposta que o Inter queria lá atrás. Uma proposta que para ele, Internacional, fosse de 10 milhões de euros, mas obviamente, pela totalidade, pelo 100%, daria 20 milhões de euros ao todo dessa negociação, e aí, por exemplo, se tornaria assim a contratação mais cara da história do futebol brasileiro, né, caso ele fosse realmente Botafogo, a não ser que ele fosse direto já para o Lyon ou para o Crystal Palace, mas é uma possibilidade que pode acontecer. O fato é que o Inter procura um zagueiro, e o Inter olhou, por exemplo, o nome do Adrielson, que é um nome que não vem jogando lá na equipe do Lyon da França, tá bom? Deixa nos comentários, inclusive, se tu gosta desse nome, sobre o Fabrício também, e também sobre a situação do Maurício, tá? Eu vou ficando com esse vídeo por aqui, não esquece, deixa o teu gostei, te inscreve no canal e ativa aqui o sininho de notificações, e amanhã eu volto com novas informações aqui sobre o Internacional, tá bom? Então um grande abraço a vocês, volto logo mais, valeu, falou e foi!